um planeta fadado à catástrofe. Cientistas desesperados. Última esperança. Um casal amável. Superman. Com essas linhas começa uma das maiores histórias já escritas. Um dos quadrinhos mais emblemáticos da DC sobre o Superman. E é muito raro que uma única história consiga capturar a essência de um personagem que mudou tanto ao longo dos anos. All Star Superman é uma história em quadrinhos que presta homenagem às grandes histórias do passado, mas que leva o homem do amanhã para o futuro, atualizando sua filosofia e demonstrando que o conceito do super-homem está longe de estar obsoleto. Uma épica odisseia da cultura pop que começa com a destruição de um planeta super avançado e termina 1 milhão de anos no futuro, quando este bebê que foi enviado à Terra através do Rio do Destino se torna o maior herói que o universo já conheceu. Esta é provavelmente a história definitiva do Superman, por isso falar sobre All Star Superman é tão complexo. Por um lado, é uma história que qualquer um pode desfrutar sem se preocupar com a continuidade dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo tem referências e simbologia extremamente específica que só se entende se você conhece muito bem a história da DC Comics. E acima de tudo, o que o escritor Grant Morrison pensa sobre o personagem e como ele chegou a escrever essa história. Neste vídeo, vamos analisar a fundo este quadrinho para ver quais são os segredos que contém e a mensagem que Grant Morrison quis nos dar através de sua maior obra. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje, depois de 7 anos, finalmente é hora de levarmos o All Star Superman muito, mas muito a sério. Eu, o Monitor Geek. Capítulo 1. Superman, um herói que transcende a realidade. Acredite ou não, All Star Superman começa com a história por trás da criação desta capa na qual vemos o Homem de Aço sentado nas nuvens sobre Metrópolis. Lembro-me de muitos anos atrás, quando comprei este quadrinho e vi a capa pela primeira vez, achei algo extremamente peculiar, distante da capa típica dos quadrinhos de super-heróis. Mas há uma razão para isso. Em seu livro Super Gods, que é uma espécie de autobiografia misturada com a história dos super-heróis, Grant Morrison conta que, em 1999, a DC Comics se aproximou dele e de outros grandes escritores, como Mark Waid e Mark Millar, para contar-lhes sobre um projeto chamado Superman Now, que pretendia apresentar o Superman a uma nova geração de leitores. Morrison já havia escrito histórias do Superman no passado, especialmente durante sua passagem pela Liga da Justiça. Porém, este projeto o fez refletir. O que torna o Superman tão especial? Morrison conta que pensou muito sobre este tema e não parecia encontrar a resposta, mas algo quase mágico aconteceu com ele uma noite após uma convenção de quadrinhos que ele participou. Morrison e seu editor estavam perto do seu hotel quando encontraram uma pessoa que, em suas palavras, era o Superman. Ele usava um traje vermelho e azul impecável. Seu cabelo tinha um cacho característico e certamente tinha o físico de um super-homem. Ao vê-lo, Morrison se aproximou dele e perguntou se poderia fazer uma pequena entrevista. O homem misterioso aceitou e respondeu cada pergunta sem quebrar o personagem. A entrevista, segundo Morrison, durou 1h30 e deu-lhe tantas ideias que passou a noite inteira escrevendo esboços e ideias sobre o Homem de Aço. O projeto Superman Now nunca aconteceu, mas essas ideias acabaram em All Star Superman. O que isso tem a ver com a capa? Pois Morrison disse que este homem misterioso sentou-se desta maneira para a entrevista. Sua pose era muito relaxada, como se fosse um homem invencível que não tem que provar nada, exatamente da maneira que o Superman teria se sentado, segundo Morrison. Também podemos ver que parece que ele está nos olhando diretamente, como se fosse capaz de romper essa membrana entre ficção e realidade, assim como este homem misterioso. Em sua autobiografia, Grant Morrison diz que ele escolhe acreditar que o Superman literalmente apareceu para ele, como se fosse, em suas palavras, uma visão xamânica pop. E este é um ponto muito importante para entender All Star Superman, que Morrison vê o Homem de Aço como uma figura tão poderosa que é capaz de transcender a realidade. Este evento o inspirou a criar um projeto que seria, em suas palavras, o ápice da minha carreira, uma maneira de colocar todos os meus pensamentos sobre super-heróis em uma única peça. A ideia era lidar através de uma história em quadrinhos com a mortalidade do Superman, mostrar seus últimos dias e as 12 tarefas heróicas que ele faria antes de morrer para o benefício da humanidade. Capítulo 2. Uma história clássica do Homem de Aço.
A primeira edição de All Star Superman começa contando uma história típica do Superman em que Lex Luthor ataca uma expedição humana no Sol e com o Homem de Aço, chegando justo a tempo para frustrar seus planos. Além disso, desde as primeiras páginas, a história nos diz o tom do universo cuja história estamos vendo. Por exemplo, eles nos mostram Lex Luthor como um homem tão inteligente e tão perigoso que é capaz de ter duas conversas simultâneas, uma em tempo real e outra com 9 minutos de diferença, que é o tempo que sua mensagem leva para chegar ao Sol. Também nos contam que a humanidade foi enganada muitas vezes por ele, mas que o jornal O Planeta está prestes a desmascará-lo de uma vez por todas. Outro ponto muito interessante é que vemos Lois Lane escrevendo a manchete "Superman salva a primeira tripulação humana no Sol", antes mesmo dele fazer isso. Na verdade, ela até menciona para Steve Lombard que sempre escreve as manchetes do Superman com antecedência, o que nos fala de um universo onde o Homem de Aço nunca falhou e tem toda a confiança do mundo. Esta primeira edição nos apresenta a história mais clássica do Superman em seu universo mais clássico, em que ele sempre salva o dia como se nada pudesse dar errado. Morrison então apresenta a reviravolta na trama. Antes que o monstro de Luthor pudesse explodir, Superman salva a tripulação do Sol com um novo poder, com o qual ele estende seu próprio campo bioelétrico para proteger e salvar a nave. Quando isso acontece, o professor Leo Quinton, o cientista encarregado de liderar a missão ao Sol, decide fazer vários testes e determina que, apesar dos poderes do Superman terem aumentado dramaticamente, a superexposição ao Sol, fonte de seus poderes, tornou suas células incapazes de processar tanta energia. Kal-El fica com apenas alguns meses de vida, nos quais ele terá que colocar seus assuntos em ordem antes de partir. Esta parte da história foi inspirada em um fragmento da vida real de Grant Morrison, que, naquela época, acabara de perder seu pai para o câncer. Em suas palavras, este conceito de um Superman ainda mais poderoso é muito interessante. Porque regularmente uma das maiores críticas ao personagem é que ele é muito forte e muitos escritores tentam limitar seu poder através de argumentos como a fraqueza para a kryptonita, a magia, etc. Neste quadrinho, Morrison sugere que, ao escrever um personagem tão poderoso quanto o Superman, o desafio é fazer seu imenso poder funcionar dentro da narrativa. Não limitá-lo, porque metade do infinito ainda é o infinito. Finalmente, nesta primeira edição, também vemos esta versão clássica de Clark Kent, que tropeça para chegar aos escritórios do jornal O Planeta ou esbarra em algum pedestre para salvá-lo sem que ele perceba. E ver Clark desta maneira desajeitada é muito importante nesta história porque, para Morrison, Clark Kent é o elemento transcendental na equação do Superman, ou seja, em algum momento de nossas vidas, todos nós nos identificamos com ele. É o personagem que nos faz pensar que todos nós abrigamos um grande poder em nosso interior, um que quase ninguém nota. Por outro lado, este Clark é necessário dentro da história, porque ninguém em seu universo acreditaria que esta pessoa, tão distante do que o Superman é, seja secretamente o Homem de Aço. O número termina com o Superman revelando a Lois que ele é o Clark Kent. O primeiro quadrinho, então, nos apresenta todos esses conceitos clássicos que são desenvolvidos em números posteriores, mas os números seguintes prestam homenagem a uma fase muito específica da carreira do Superman. Pessoas que leram o quadrinho do All Star Superman ou viram sua adaptação animada me disseram que sentem coisas estranhas e fora de lugar, particularmente na parte seguinte da história, mas isso tem uma razão de ser. Os capítulos 2, 3 e 4 do quadrinho têm essa sensação da Era de Prata das histórias do Superman. Quadrinhos imersos na ficção científica que a cada semana apresentavam um conceito irreal, mas extremamente divertido e misterioso. Por exemplo, no capítulo 2, Superman convida Lois para um jantar em sua Fortaleza da Solidão e mostra a chave que usa para abri-la, algumas seções de seu zoológico de criaturas fantásticas e como seus robôs gerenciam todo o lugar, conceitos que derivam do quadrinho Superman 187, de 1966. Lois também vê como esta fortaleza contém máquinas milagrosas como aquela que Superman usa para contatar o futuro e uma fórmula que lhe dá superpoderes, conceitos que também derivam dessas histórias clássicas. Esses quadrinhos não apenas prestam homenagem a esses conceitos que eram antigamente usados na Era de Prata, mas também a certos clichês. Um dos aspectos é ver Lois Lane como uma repórter obcecada em descobrir a identidade secreta do Superman, enquanto não acredita que ele seja Clark Kent.
Também vemos no capítulo 4 Jimmy Olsen vivendo uma série de aventuras fantásticas nas quais se transforma em criaturas exóticas e personagens que aparentemente surgem do nada, como Sansão e Atlas, que subitamente aparecem para desafiar o Homem de Aço a uma série de provas e à comunidade reptiliana que habita no centro da Terra. Todos esses conceitos parecem surgir do nada porque assim eram as histórias daquela época. O público simplesmente tinha que aceitar que Sansão ou os reptilianos existiam neste mundo, e pronto, sem maior explicação. E havia certo encanto nesses relatos. Morrison também introduz conceitos complexos nessas histórias simples. Um deles é quando a Ultra Esfinge aparece, toma Lois como prisioneira e pede ao Superman que responda à pergunta: incontestável, Lois não. Para Superman, ela agora existe. É em uma condição de incerteza quântica. Ela não está viva nem morta. Responda corretamente e será vida. Fale e a consequência será a morte. Diga sua pergunta. O que acontece quando a força imparável encontra o objeto imóvel? Superman então faz uma pausa e finalmente diz: ambos cedem. Resposta aceitável. Aqui, Morrison usou uma história simples do Superman para abordar temas de física quântica. O curioso é que a resposta que o Superman dá está correta. De acordo com Javier Santolala do canal Datium Vlog, essas histórias mostram o Superman não apenas como um ser onipotente, mas também como um personagem extremamente sábio. E eu acredito nele. Mas já que estamos falando do lado bom da história, é hora de irmos para o lado malvado. Capítulo 3. O Homem do Amanhã e sua relação com o mal. No capítulo 5, o Evangelho segundo Lex Luthor, Lex é condenado à morte na cadeira elétrica por seus crimes contra a humanidade. Quando está na prisão, Clark Kent vai visitá-lo para fazer uma entrevista. Sua intenção é descobrir por que o homem mais inteligente do mundo usa todos os seus recursos com a intenção de destruir o Superman em vez de usá-los para salvar a humanidade. Porém, durante essa visita, Lex faz algumas perguntas bem intrigantes para Clark. Ele questiona se a simples presença do Superman não diminui sua existência como humano. Se ele acredita que talvez Lois Lane teria notado ele se não fosse por Superman, e menciona que acha injusto que esse alienígena tenha poder simplesmente pelo fato de existir. Algo muito interessante é que durante toda essa conversa, Lex está se exercitando, nos dando a entender que para ele, o único poder válido é o que é fruto do esforço e méritos próprios. Nesta história, Morrison apresenta Lex Luthor como um ateu ressentido em relação às figuras divinas. Isso porque ele sente que limitam o potencial humano, uma que pessoalmente é a minha favorita de todas as motivações que Lex Luthor teve ao longo do tempo. Mas apesar de todo o seu ódio durante esta visita à prisão, Clark consegue salvar Lex várias vezes sem que ele perceba. Esta compaixão que o Superman sente, até mesmo pelos seus adversários mais ferrenhos, também podemos vê-la nesta outra seção do quadrinho em que dois astronautas perdidos de Krypton, Bar-El e Lilo, impõem sua cultura na Terra na ausência do Superman. É como ver o que teria acontecido se outro kryptoniano diferente de Kal-El tivesse chegado ao nosso mundo e o que teria feito com tal poder. No final deste capítulo, revela-se que Bar-El e Lilo sofrem de uma doença degenerativa e, apesar de momentos antes terem golpeado brutalmente o Superman e escravizado o seu mundo, o último filho de Krypton fez tudo o possível para aliviar a dor que eles sentiram em seus últimos momentos e os enviou para a Zona Fantasma, onde eles poderiam continuar vivendo aventuras juntos, jurando fazer tudo o possível para curá-los. Isso nos diz que o importante do Superman não são seus poderes ou sua herança kryptoniana, porque ao longo dos quadrinhos existiram muitas outras pessoas com seu poder. O que o torna o maior herói de todos é a sua capacidade de exercer o bem. Neste quadrinho, Morrison nos apresenta o Superman como alguém que vai muito além de ser um super-herói. Ele não apenas enfrenta os super-vilões e super-ameaças do mundo, mas também busca salvar as pessoas em mais de um sentido e em qualquer situação. Por exemplo, enquanto tentava escapar do mundo bizarro, um mundo cheio de criaturas pouco inteligentes que falam ao contrário, ele consegue dar ao único habitante inteligente desse planeta, um personagem chamado Cibarro, um motivo para viver. Também o vemos quando, em meio aos seus últimos meses de vida, salva uma garota que está prestes a pular de um prédio, pegando-a em seus braços e dizendo: "Nunca é tão ruim quanto parece, você é muito mais forte do que pensa que é."
Nesses meses, enquanto se prepara para sua morte, ele também leva os médicos miniatura de Kandor aos hospitais para curar doenças como o câncer, e até cria um universo miniatura dentro de sua fortaleza da solidão para analisar como seria um mundo sem um Superman. Aqui é quando a história entra no território das meta-histórias, que é um dos pontos mais fortes nas histórias de Grant Morrison, pois este universo que o Superman criou é o nosso. No capítulo 10, Superman se esforça para aproveitar ao máximo seus momentos finais. Salva vidas em um trem, derrota um cientista malvado, conserta a última das pontes do mundo e até visita Lex Luthor em sua cela com a intenção de dar-lhe uma segunda chance. Enquanto isso acontece, o universo que o Superman construiu exala vida e avança milhares de anos em apenas alguns segundos. Em um milissegundo, vemos nativos fazendo pinturas rupestres. Em seguida, filósofos gregos pregando sobre a existência de Deus. Depois, Nietzsche desenvolvendo sua teoria do super-homem. E, finalmente, o jovem Joe Shuster em Cleveland, esboçando seu novo personagem, Superman, o que nos dá essa sensação de ser parte da história, como a sensação de ver um espelho dentro de um espelho dentro de um espelho. Este conceito de que o Superman criou nosso mundo é um dos mais aclamados desta história, porque precisamente nos fala do Superman como esta figura divina, capaz até mesmo de criar vida e toda uma cultura, mas acho que meu ponto favorito deste quadrinho é a maneira como lida com o futuro do Superman, ou seja, o legado que o Homem de Aço deixa. Capítulo 4. O legado do último filho de Krypton. A adaptação animada de All Star, Superman, é excelente. No entanto, por razões óbvias, não podia conter todas as linhas argumentativas do quadrinho e o vazio que mais se sente é aquele que precisamente nos fala do legado do último filho de Krypton, o qual vemos no capítulo 6 do quadrinho. Neste número, 3 indivíduos misteriosos chegam para trabalhar na fazenda Kent, quando Clark ainda vive em Smallville. Conforme a história avança, é revelado que esses 3 personagens são descendentes do Superman. Entre eles, há um Superman com poderes telepáticos do ano 85.250. Outro que vem da quinta dimensão, parecido com o Mr. Mxyzptlk, e o Superman desconhecido do ano 4500, que tem o rosto vendado. Todos são membros do esquadrão de Supermans que se encarregam de proteger a linha do tempo de ameaças e estão em Smallville para deter um monstro conhecido como Chronobor. Quando Clark tenta ajudar esses outros Superman a deter esse monstro, um deles tenta impedi-lo. Clark não sabe porquê, mas no final das contas consegue ajudar a salvar Smallville. Infelizmente, este Superman do futuro revela que tentou impedi-lo porque esses 3 minutos que Clark perdeu lutando contra o Chronobor o impediriam de se despedir de Jonathan Kent, o pai que o criou, que morreria de um infarto nesses minutos. Clark nesse momento parou de ouvir o batimento cardíaco de seu pai e sentiu um silêncio tão avassalador que quase o destruiu. No entanto, apesar deste Clark não ter conseguido se despedir de Jonathan Kent, revela-se que o Superman desconhecido era na verdade o Superman do presente que teve a oportunidade de se despedir de seu pai após todos esses anos. No final, essa morte foi o que o fez deixar Smallville e fazer parte do mundo que eventualmente protegeria. Também vemos que um Superman dourado deu a ele uma flor indestrutível do planeta Krypton para colocar no túmulo de Jonathan Kent. Esse número parece muito importante. Primeiro de tudo porque Clark aprende que algumas coisas são inevitáveis. As coisas precisavam acontecer assim para garantir o futuro. Mas mesmo quando tudo parecia ruim, ele consegue reverter a situação e foi capaz de ver Jonathan Kent uma última vez. O outro ponto muito importante dessa parte da história é que nos diz que o legado do Superman não morre com ele e vincula o All-Star Superman a outro quadrinho que Grant Morrison havia escrito vários anos atrás. Esse Superman dourado que ri quando Clark pergunta qual descendente dele é e o aliado final do Luthor, um supercomputador chamado Solaris, também parecem surgir do nada. No entanto, apareceram pela primeira vez na série da Liga da Justiça escrita por Grant Morrison em uma história chamada Liga da Justiça 1 milhão. Neste quadrinho, a Liga da Justiça do século 853 viaja ao passado para conhecer a Liga do presente e convidá-los a presenciar a segunda vinda do último filho de Krypton. Este quadrinho também nos diz que o maior inimigo na história do Superman não foi Lex Luthor ou Brainiac, mas sim este supercomputador chamado Solaris, que até mesmo matou um dos descendentes de Kal-El. Vale ressaltar que esta história foi publicada em 1998, 7 anos antes de começar a publicação de All-Star Superman. Grant Morrison parece ter em mente uma história bem específica do Superman, com um final bastante particular. E tudo o que Morrison escreve são as aventuras do Superman que estão no meio, tudo o que aconteceu para chegar até aquele outro ponto.
Isso nos diz que, apesar de All-Star Superman e Justice League 1 Million estarem em universos separados, na cabeça de Morrison ocorrem no mesmo universo. Tudo é parte desta história épica sobre o nascimento, vida e morte do Deus Sol do planeta Krypton. No entanto, como os mitos de várias culturas, sua história não termina aqui, pois este mito não estaria completo sem a parte da ressurreição. Lex Luthor finalmente revela que seu aliado secreto é Solaris e Superman, com a energia que lhe resta, decide ir enfrentá-lo no espaço. Apesar de conseguir derrotá-lo, a batalha esgota completamente o último filho de Krypton, que desaparece e abre os olhos apenas para se encontrar ao lado de seu pai, Jor-El, em um planeta Krypton que aparentemente nunca explodiu, onde Kal-El viveu toda a sua vida junto ao seu povo. No entanto, Jor-El lhe diz: Devo te dizer algo, meu filho. Há algo que você precisa saber. Estou morto, Kal-El. Morri na grande explosão que destruiu Krypton. Eu, sua mãe, nosso povo, todos se foram. Pai, isso é Krypton. Tem certeza que não está com febre escarlate? Você não entende, meu filho. Você também está morto. Você morreu defendendo a humanidade. No entanto, a consciência não morre, Kal-El. Após a morte, os estudos dizem que a consciência persiste. Seu corpo está se transformando em uma consciência solar. Renda-se a esse processo. Me render. Mas se eu morrer, o Superman morre. E ainda havia uma tarefa pendente. Sempre há. Mais uma tarefa, Kal-El. Sempre há mais trabalho. Você mostrou aos humanos o homem do amanhã. Você deu a eles um ideal para alcançar. Você é a personificação de suas maiores aspirações. Eles te seguirão e tropeçarão e cairão, mas finalmente se juntarão a você no sol, Kal-El. Então a decisão aqui é simples: se render ao infinito do cosmos ou voltar para enfrentar o mal mais uma vez. Acho que este diálogo entre Jor-El e Kal-El é o meu momento favorito dos quadrinhos de toda a vida. Minha primeira tatuagem foi uma dessas frases, pois acredito que ela representa a perfeição do Superman. Em suma, neste ponto da história, ele já havia dado tudo para salvar o mundo e só precisava se render à imensidão do cosmos. Mas ele decide voltar e enfrentar o mal mais uma vez, mesmo que não precise fazer isso. E isso nos diz muito sobre a natureza do personagem. Quando Superman retorna, ele percebe que Lex encontrou uma maneira de obter seus superpoderes e está prestes a destruir Metrópolis. E aqui vem outro momento-chave desta história. Superman consegue derrotar de uma vez por todas Lex Luthor e ele faz isso fazendo-o sentir empatia. E acontece que, quando Lex obteve os poderes do Superman, também obteve sua habilidade de ver as forças naturais e os seres humanos de maneira diferente. Em outras palavras, pela primeira vez na história, Lex via as coisas da mesma maneira que o Superman. É tão óbvio. As forças fundamentais estão unidas pela consciência. Posso ver a maquinaria do universo conectando e separando tudo desde que o cosmos começou. É assim que ele nos vê o tempo todo, todos os dias. Como se apenas estivéssemos nós aqui juntos e somos tudo. O que temos? Infelizmente para Lex, após sua epifania, Superman encontrou uma maneira de tirar seus poderes, mas não poderia esquecer o que viu. Vi como salvar o mundo, poderia ter feito todos verem, poderia ter salvo o mundo se não fosse por você. Se você se importasse, Luthor teria salvo o mundo há anos. No entanto, o planeta ainda não estava seguro, pois Solaris havia consumido nosso Sol. Então Superman tinha que sacrificar tudo mais uma vez e se afastar das pessoas que ama, se quisesse salvar nosso mundo. Ninguém além de mim pode consertar o Sol, Luiz, e só tenho momentos para salvar o mundo. É mais do que você já precisou. Eu te amarei, Lois Lane, eternamente. Superman então voou direto para o Sol e liberou toda a sua energia para reacendê-lo. As pessoas pensam que ele morreu naquele momento, mas Lois sabe a verdade. Ele está lá em cima consertando o Sol e quando terminar, voltará para a Terra. Séculos mais tarde, o universo e os heróis de todos os tempos se reúnem em uma grande celebração para ver o Superman original, o herói que inspirou centenas de gerações, retornar após quase 1 milhão de anos no Sol. O universo decidiu dar-lhe um presente e, usando a tecnologia, trouxeram de volta o planeta Krypton e o amor de sua vida, Lois Lane. Ele havia esperado 1 milhão de anos para vê-la e em seus olhos nada mais importava neste momento. Tratava-se de um amor tão grande que sobreviveu ao próprio tempo.
Assim termina a história do último filho de Krypton, aquele que trouxe consigo os sonhos e esperanças de toda uma cultura. Aqui eu misturei o final de All-Star Superman com o final de Justice League 1 Million porque acredito que é assim que acontece na cabeça de Morrison. Esta é a história que ele quer contar e, na minha opinião, é um final perfeito. Para Morrison, All-Star Superman funciona como um antídoto para os personagens Edgy. É uma maneira de demonstrar que as histórias fantásticas sobre um personagem todo-poderoso e todo-bondade também funcionam e que o conceito do Superman não é um que seja obsoleto e acredito que ele cumpre seu propósito perfeitamente bem. Morrison, em sua história, nos faz ver o Superman através de seus olhos exatamente como ele o vê, um ideal a alcançar. Em suas palavras, nosso Superman tentaria destilar a essência pura da maior criação da cultura pop, mostrar a alma de um herói indestrutível, tão forte, tão nobre e tão inteligente e engenhoso que não precisa matar para provar seu ponto. Não há problema que o Superman não possa resolver ou vencer. Ele não pode perder. Ele nunca nos decepcionará porque nós o fizemos assim. Ele se vestiu como Clark Kent e suportou o abuso do mundo para nos lembrar que, por baixo de nossas camisas, esperando, sempre há um lampejo familiar de cor, um raio estilizado, um coração ardente. E talvez se virmos o Superman desta maneira, como disse Jor-El, talvez no futuro possamos nos juntar a ele no sol.